Integrantes da oposição ironizaram uma declaração do presidente Lula sobre a honestidade dos políticos. Em um evento com alunos, o petista disse que as outras pessoas são honestas e ele não. A gente separou esse trecho. Vamos acompanhar. Quando vocês verem na televisão e vocês chegarem à conclusão que todo político é ladrão, ainda assim não desanime. Entre vocês na política, porque o político honesto que vocês querem está dentro de vocês, não está dentro de mim. Tá aí a manifestação do presidente da República, uma declaração que naturalmente repercutiu muito nas redes sociais e muitos tentando entender, foi uma confusão ou ele falou isso com total noção de qual seria a repercussão, principalmente entre os alunos desta escola. Deixa eu chamar os nossos comentaristas, acho que o Bruno Musa já está ok. Musa, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Por vezes vocês analisam discursos, do presidente da República e, por algumas ocasiões, vocês fizeram menções a uma certa dificuldade, talvez por conta da idade, mas quando o presidente acaba falando de improviso, aumenta a possibilidade de escorregões. A gente pode classificar esse como uma gafe, um escorregão? Ou você entende, ele fez se atrapalhou ali nas palavras? Como a gente pode classificar esse episódio? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, meus colegas de bancada e a todo o Brasil que nos assiste e nos prestigia diariamente. Bom, vamos lá. Claramente, ele se abriu margem para que a própria oposição batesse em um fato. O histórico de corrupção dos governos petistas, ele é bem amplo. Então, nós estamos falando de anos e anos de várias operações que foram comprovadas pelos fatos. Muitas e múltiplas condenações em todas as instâncias possíveis dentro da justiça brasileira, aos mais variados quadros e nomes do PT. Vale lembrar de discursos mais duros do então fundador do PT lá atrás, que dizia também que o presidente Lula se perdeu ao longo dos últimos anos e que ele teve toda a corrupção ali no seu entorno e, claramente, muito já foi comprovado do próprio presidente, tanto é que passou 2 anos e pouco dentro da cadeia nessa última vez. Lá atrás tiveram outras ocasiões também ainda, antes de ser presidente do Brasil. Então é claro que o Lula, quando deixado ali livre, solto, ele dá muita munição para que a oposição justamente utilize isso que ele falou a seu desfavor. Mas não é absolutamente nenhuma surpresa, porque o histórico do PT mostra todas as operações, como eu falei, de corrupção que o Brasil passou. Foi Mensalão, foi Petrolão, foi INSS, foi Lava Jato, o crescimento expressivo do escândalo do Banco Master, que agora novamente está no entorno do presidente Lula, do PT, que começou ali na Bahia, pelo menos com os indícios que a gente tem agora de Jacques Wagner, que deverão, obviamente, ser investigados, mas já é uma imagem importante, mais uma vez uma corrupção chegando próximo ao Partido dos Trabalhadores e de alguém muito próximo ao presidente Lula. Então, sim, é claro, deu para entender que ele quis dizer ali para todo mundo entrar na política, não se corromper, enfim, aquela narrativa. Mas, se você tem um passado limpo, de nenhuma condenação, de nenhuma corrupção dentro do seu partido, no seu entorno e nos seus governos, passaria simplesmente batido. Mas não é o caso do Lula e não é o caso também do PT. Basta olhar os fatos. Pois é, os nossos comentaristas analisam o posicionamento, as falas, principalmente do presidente da República, em um evento com alunos, em que ele discorre sobre honestidade dos políticos, inclusive mencionando para aqueles jovens que acompanhavam o discurso sobre o que eles querem no futuro, principalmente sobre os políticos, a expectativa desses jovens em relação à política. Deixa eu chamar, acho que o Dávila também está ok. Luiz Felipe Dávila, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. A frase completa do presidente: o político honesto que vocês querem está dentro de vocês, não está dentro de mim. Não dá para dizer que foi um ato falho, talvez tenha sido uma construção errada do pensamento, não se expressou corretamente. Enfim, Dávila, diante de tantos episódios em que a gente acaba tendo de analisar essas
falas um pouco atrapalhadas, equivocadas, essas escorregadas do presidente da República, talvez ele deveria se proteger, se blindar, falar lendo um texto possivelmente redigido pelos assessores? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Moza, Beraldo, Mota e a nossa querida audiência. Hoje é um dia histórico. É um dia que eu concordo 100% com o presidente Lula. É exatamente isso. Não há um pingo de honestidade nessa turma que está no governo, no poder hoje. A honestidade, provavelmente, e o presidente disse com muita clareza, está naqueles jovens. Eles que podem ter esse sentimento de honestidade em relação à política. Porque hoje é só desonestidade. Basta abrir os jornais, Caniato. Só neste período recente de governo, nós temos o escândalo do INSS envolvendo figuras do partido. Nós temos o escândalo do Banco Master envolvendo grandes figuras do partido e ainda vão outras figuras, nós só sabemos que serão envolvidas, principalmente aquelas ligadas à política da Bahia, ali o epicentro de onde começou a operação do Banco Master. E é isso. Você tem um líder do governo pego com dinheiro em casa, teve um ex-líder, aliás, líder do governo hoje, que também no passado foi pego com dinheiro na cueca, petrolão, mensalão, roubo do INSS. É um festival de assalto a cofre público sem precedentes na história do país. Por isso, a fala do presidente não acho que foi escorregão, talvez foi uma declaração sincera, aquelas lá de dentro da alma que mostra que talvez tenhamos que esperar uma mudança geracional para voltar a ter seriedade na política, para tratar a política com a virtude que ela merece ser tratada para aqueles que exercem o poder e cargos públicos. Será que foi isso? Ops, falei demais. Deixa eu chamar mais um comentarista. Quem é que está o quê? O Beraldo ou o Roberto Mota? Só confirmo. Deixa eu chamar então o Roberto Mota, já está ok? Preparado lá no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. É uma declaração diferente, inusitada do presidente da República, mas que naturalmente acaba permitindo que nós façamos aqui uma reflexão, inclusive, sobre a condição dele, porque eu me lembro que algumas pessoas chegaram a comparar o presidente da República ao ex-presidente norte-americano Joe Biden. E aí a gente tem observado que o presidente Lula tem feito muitas postagens para mostrar o seu vigor físico, sua saúde, fazendo academia, corridas, passeando com a esposa sem camiseta na praia, enfim. O que a gente pode tirar desses exemplos, essas postagens e, naturalmente, esse episódio com os alunos? Bem-vindo. Caniato, essa comparação não foi justa com Joe Biden. Joe Biden nunca apareceu de chapéu Panamá no meio de uma reunião de chefes de Estado. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Esse episódio me lembra de uma frase que eu ouvi em algum lugar. É melhor ficar calado e ser considerado um tolo do que abrir a boca e acabar com qualquer dúvida. As palavras são instrumentos dos políticos. E é curioso, é assustador quando você vê um político poderoso que há décadas vem sendo eleito e reeleito e que se mostra tão atrapalhado e tão frequentemente com o uso das palavras. A gente fica sem saber se é engano, se é ato falho ou se é simples deboche mesmo. A linguagem é o instrumento básico de estruturação do pensamento, porque antes de falar, você pensa usando as palavras. Por isso, quem se expressa mal é porque pensa mal e, frequentemente, age pior ainda. É isso. Deixa eu chamar também o Cristiano Beraldo, só para a gente fechar esse primeiro giro com as reflexões e análises acerca dessa fala do presidente da República. Vou até repetir para as pessoas que chegam agora. O presidente disse o seguinte, nesse evento com jovens, com alunos, e o presidente, na tentativa de incentivar
que esses jovens participem da vida pública. Ele diz o seguinte: quando vocês virem na televisão e chegarem à conclusão de que todo político é ladrão, ainda assim, não desanimem. Entrem vocês na política. O político honesto que vocês querem está dentro de vocês, não está dentro de mim. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O que a gente pode tirar desse episódio, mas amplificar para a análise da nossa política, mas principalmente dessa, que é uma figura que faz parte do noticiário político há tantos anos, né? Dizem que quando a gente fica mais velho, também aumenta a dose de sinceridade. Quem sabe não é esse o caso. Boa noite, Caniato. Boa noite, Dávila, Mota, Musa. Boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, Caniato, o presidente da República dá essa declaração diante de jovens, pessoas que estão ali, em tese, com todo o seu vigor, na sua vontade de transformação, aquela busca da juventude para encontrar o caminho da vida, né? E aí ele passa essa mensagem sobre a política, fazendo uma generalização, dizendo, né, quando vocês, jovens, ouvirem as notícias e perceberem que todos os políticos são ladrões, aí eu tenho que fazer uma pausa nessa fala do presidente Lula para lembrar que todos, né, essa generalização de que todos os políticos são ladrões se aplica ao universo político que ele vive. Porque ele querer transferir a outros que não compactuam deste uso indiscriminado da máquina pública para benefício pessoal como meros ladrões é uma generalização completamente indevida. Há, sim, na política brasileira, gente muito honrada e muito decente. Em menor número hoje do que já houve no passado, é verdade, mas ainda assim continua existindo e não merecem ser incluídos nesta visão bandida que o presidente Lula tem da política brasileira. Além disso, é importante a gente destacar que esta fala do presidente, dizendo que todo político como ele é ladrão, vem no dia seguinte da fala do seu amigo de 40 anos, líder do governo Jacques Wagner, que, ao ser questionado sobre a sua situação de investigado pela Polícia Federal, lembrou que não via constrangimento algum, afinal de contas, o presidente da República, que o escolheu como líder, era também alguém encrencado com a justiça, que inclusive ficou preso por causa de atos de corrupção. Então, é desta laia de gente que estamos falando, esta laia de gente que vem ocupando espaço na política brasileira, dando a jovens como aqueles que estavam assistindo ao presidente falar, os maus exemplos, passando para a população brasileira esse sentimento de que a política é algo que só presta para o mal. Mas isso não é verdade. Aqueles jovens devem sim se indignar com esses que fazem da política um instrumento de benefício pessoal. Esses que usam o poder que exercem para deturpar toda a concepção de Estado brasileiro e usar o poder para defender amigos e atacar inimigos. Os jovens, se tiverem a formação e a convicção de que as mudanças que o Brasil precisa devem sim acontecer através da política, aí esses, os vocacionados, aqueles que vão descobrir uma paixão verdadeira pelo Brasil, esses sim vão entrar na vida pública e vão se doar para fazer parte dessa transformação. Mas eu tenho certeza absoluta que nenhum deles fará parte do partido do presidente Lula.
Esse é um bom ponto também para a gente discutir. Musa, pegando essa reflexão / desabafo do Cristiano Beraldo, faltam jovens na política? Está faltando sangue novo, gente para oxigenar a política brasileira? Vamos lá, sim, mas eu tenho uma visão talvez um pouco mais cética dessa coisa. Eu concordo com ele que é importante termos pessoas lá dentro da máquina e pessoas que sejam honestas. Mas eu vou me amparar aqui numa leitura que eu considero extremamente relevante e que eu acho que bate e condiz com a realidade. Existe um livro que chama O Caminho da Servidão. Em um dos capítulos, chama Por que os piores chegam ao poder. Vale lembrar que esse livro foi escrito nos anos 40 e fora do Brasil, então não tem absolutamente nada a ver com o Brasil, mas diz muito sobre a forma como grande parte da política é feita e talvez mais especificamente agora no Brasil tenhamos isso em uma curva muito mais, digamos, exponencial da coisa. A grosso modo, resumindo de maneira bem simplista, o autor coloca que se você é moral e ético e você é competente, o meio privado, ou seja, o setor privado, ele vai te remunerar melhor por aquilo que você consegue produzir. Sendo ético, moral e competente, você entrega produtos, serviços de melhor qualidade e, portanto, há um benefício maior por você estar no setor privado. Lembre-se que se você é moral e ético, você não cederá às tentações do poder. Grande parte das pessoas honestas, éticas e competentes saem da política. Por quê? Porque os incentivos fora dela são maiores, porque você será premiado pela sua competência ética e moral. Assim, dessa forma, grande parte do caminho fica livre para os antiéticos, para os imorais e para os não competentes. Na grande média, concordo com o Beraldo, precisamos de pessoas. O grande ponto é que o ser humano, em algum ponto, tende a ceder a essas tentações, os imorais e os antiéticos, que compõem a grande massa da política. Então, sempre teremos pessoas boas lá dentro. O grande ponto é que a grande maioria, por essa questão, sempre será, segundo o autor, e eu tendo a concordar com ele, composto por uma ampla maioria de imorais, antiéticos e incompetentes, que não encontram incentivos dentro da iniciativa privada pelos fatos citados, praticamente por serem incompetentes. Dito dessa forma, eu acredito muito mais numa pressão de fora para dentro do que de dentro para fora. Mas é importantíssimo que nós tenhamos pessoas lá dentro que não cedam a essas tentações. Mas aí, grande ponto será que há, em ampla maioria, que a gente consiga que essas pessoas não sejam seduzidas por esses incentivos perversos que a política traz diariamente? Grande parte disso se traduziria em quanto mais descentralizado esse poder, melhor para você não ceder essas tentações. Então, o sistema político brasileiro teria que ser mudado por completo. Pois é, deixa eu passar para o Dávila. Eu acho que o Dávila tem complementos a fazer quando a gente faz esse tipo de reflexão. Dávila, você faz parte de uma agremiação que prega justamente renovação, né? Eu acho que você entende e lê essa necessidade. Agora, o serviço público nunca será tão atrativo quanto a iniciativa privada. O serviço público ele sempre tem esse viés de doação, de quase como uma atividade não remunerada. Eu vou doar o meu talento para aquela atividade, mesmo que eu não seja tão bem remunerado. Tem esse lado ou você entende que não? Há caminhos para melhorar a remuneração e assim atrair pessoas honestas, competentes e que podem contribuir muito para o desenvolvimento do serviço público? Caniato, cada pessoa é motivada por determinados valores, ou vocação, incentivos. Evidentemente, se você é uma pessoa que gosta de ganhar dinheiro, não pode ir para a política, porque se for para a política é para roubar, não é para fazer o que é certo. Se você entra na política e o seu patrimônio cresce, você é ladrão, simplesmente assim, que não é um lugar para ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro, fica no mercado. Agora, se você tem como uma grande inspiração melhorar a vida da sociedade, tomar decisões que vão ter um impacto gigantesco na vida da nação, é um outro tipo de incentivo.
E é um incentivo tão nobre quanto aquele que gosta de ganhar dinheiro. Esse deve para a política. E eu sou um otimista em relação a isso. Aliás, muito mais do que o Partido Novo, que é o partido que eu pertenço, que eu vejo como tem jovens com esse ideal de querer fazer a coisa certa, de entrar na política pelas virtudes da política. Eu digo que o Partido Novo é uma beleza. Eu posso convidar qualquer cara do Partido Novo para jantar na minha casa e eu sei que não vai roubar o talher. Então isso mostra o que é a honestidade de cada um. Agora, mais do que o Partido Novo, a minha atuação no terceiro setor, principalmente com o Centro de Liderança Pública, me dá um grande otimismo em relação ao futuro. Primeiramente, a pior geração que o Brasil teve na área pública foi a minha geração. A minha geração fez exatamente o que o Musa falou. Crescemos numa época da ditadura militar, aprendemos na nossa aula de OSPB, que era bom a gente ficar longe da política e se dedicar ao mundo privado, e nós abandonamos a política. Quais são as grandes figuras políticas que hoje têm em torno de 60 anos? Não tem. Teve aquelas que fizeram a transição democrática, que são os mais velhos, e tem essa nova geração, que vem aí com fome, com vontade. Já mencionamos aqui várias dessas figuras, né? Essa geração brilhante de novos governadores, todos em torno de 40 anos, de alguns parlamentares moços que mostram grande garra. Então é isso aí, mostra que tem sangue novo na política vindo aí. E esse trabalho do Centro de Liderança Pública do CLP, eu vejo como vem melhorando a qualidade da gestão pública nos estados e municípios. Vem melhorando muito. E se não for em 2026, será em 2030. Nós vamos ter uma mudança geracional na política. E essa mudança é para melhor. As pessoas que vêm vindo dessa base política dos estados e municípios são políticos focados em política baseada em resultado, têm esse sentimento de servir ao público, vai acabar com esse populismo barato, sem vergonhice, ladruagem que nós vemos nessa última geração que está no poder hoje. Tudo isso vai melhorar. Agora, nós vamos sair do inferno para o paraíso? Lógico que não. Mas o que eu digo é que a massa é muito mais olhando este Brasil, que precisa de política baseada em resultado, em dado, em evidência, do que neste grande debate ideológico que tanto tempo poluiu a política e escondeu a incompetência de muita gente. Veja a geração de governadores, não tem um governador populista nesses grandes estados, governadores, todos eles, de vários partidos, focados em política de resultado, olhando para os indicadores, melhorando a vida das pessoas, entendendo a importância da eficiência da gestão pública. Então, Canhato, eu vejo uma boa geração com espírito público ocupando um espaço cada vez mais relevante. E a minha geração, que foi omissa em relação à política, é sinal da crise que nós vivemos hoje. A crise que nós vivemos hoje é justamente porque a nossa geração não está ocupando o espaço que deveria estar ocupando. E isso mostra que todo país que tem liberdade, democracia e dá as costas para a política acaba só com o que há de pior na sociedade no poder. Por isso, o meu otimismo com essa nova geração que vem vindo dos estados e municípios.